Rádio Solino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Rádio Solino convida. Olá, galera! Podcast Ailson Lino convida, trazendo mais uma novidade para vocês. Em cada edição a gente traz sempre uma história contada por quem fez a história, né? Aí não há intermediária, é da fonte. E hoje eu estou recebendo uma dupla extraordinária, né? Dan Borges, ele que é quadrinista, ilustrador e tantas outras coisas que ele vai contar aqui. E a Juliana Rosa, né? Que é produtora cultural. Imagina como vai ser o bate-papo de hoje, hein? Dupla bacana, muito obrigado por vocês estarem aqui, aceitar o convite do nosso querido Big e participar do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, Dan e Juliana. Obrigado. A gente que agradece o convite. Sempre, muito bom. Sempre Tanto satisfação, do Big quanto do Ailson que está recebendo a gente aqui. Vai ser massa. Oh, que maravilha. Dan, por que você se interessou por revista em quadrinhos? Teve, assim, a influência de alguém? Você lia os grandes quadrinistas e daí se inspirou? Me conta essa história. Eu não tive opção, a verdade é essa. Eu, quando era, desde criancinha, que minha casa era rodeada de história em quadrinhos, porque meu pai, meus tios, todo mundo sempre curtiu esse lance de literatura, de quadrinhos, de cinema. Então, eu e meu irmão, que a gente começou mais ou menos nessa área de quadrinhos juntos, profissionalmente, desde pequeno que a gente é o tempo todo bombardeado com esse tipo de coisa aí. Tanto que eu não tive muito aquela fase de transição do leitor de quadrinhos que começa geralmente com Turma da Mônica, começa com uma coisa mais infantil e vai amadurecendo, geralmente passa para super-herói e coisa e tal. A gente meio que pulou essa fase porque os quadrinhos que a gente consumia eram os quadrinhos dos adultos que tinham lá. Eles diziam, os meninos lêem os quadrinhos que já tá aí, não precisa comprar novo para eles, não. E a gente lia Fantasma, a gente lia Príncipe Valente, a gente lia Tintin, a gente lia Flash Gordon, essas coisas que eram da geração dos nossos pais, né? Mas não tinha opção, cara. A gente foi o tempo todo assim, consumindo aquilo e se apaixonando por aquilo, misturado com cinema, que é algo que a gente também relaciona muito com a forma da gente criar quadrinhos. Até que um dia meus pais perceberam o quanto eles tinham dado um tiro no pé, né? Que eles começaram a querer cobrar a gente um trabalho mais tradicional, tipo, estudar para ser médico, estudar para ser assim, engenheiro, estudar para ser assim. Pô, peraí, mas você me apaixonou por isso aqui, agora já era. Os artistas das famílias, sempre seus pais, vai procurar um trabalho decente para fazer. Agora já era, agora eu vou ser isso aqui que vocês me apaixonaram. Não, mas isso era só para divertimento. Não, já era, agora vai ser isso aí. Ô Dan, então a revista em quadrinho, né? A história em quadrinho surge aí no século XIX, né? Nos Estados Unidos, também na Europa. Isso... Existem controvérsias. Essa data é meio polêmica aí, porque diz que tem coisas mais antigas já que não foram. E história em quadrinho é inspirado nas pinturas rupestres, né? Pois é, aí, tá vendo? Pra ver então, que pode ser muito mais antigo. O problema é que, assim, tem algumas definições do que poderia ser ou não classificado oficialmente como uma história em quadrinhos. E aí, baseado com essas definições, é que dizem assim, não, então se a definição é essa, a primeira foi essa aqui. Se a definição é essa outra, a primeira foi essa. Mas assim, basicamente a definição mais óbvia de história em quadrinhos é que você contar uma história através de artes sequenciais. Sim. Se isso define história em quadrinhos, então essas pinturas rupestres é uma história em quadrinho, não tem como você negar. Né? É bem claro então, que é uma história em quadrinho. Foi muito antes dos Estados Unidos e da Europa sonhar em existir. Só faltava o texto, né? Escrito, as letras, né? Porque a sequência dos desenhos tá contando a história toda lá. E existem histórias em quadrinhos atuais que não tem texto, é só imagem. Né? É só imagem. Agora, o Ziraldo, né? O saudoso, né? Saudoso Ziraldo. E o próprio pai da Mônica, né? O Maurício de Souza, são assim os mais conhecidos, uns dos mais badalados, mais conhecidos. Você bebeu também nessa fonte de inspiração deles? Não muito, porque, como eu te falei, quando criança, que era a fase que eu deveria estar lendo Turma da Mônica, não chegou isso pra mim através de meus pais. Era perto do Tietê, né, que você consumiu. Eu já lia coisas muito mais bizarras.
A coisa... Essa história é punk, Rock. A coisa mais infantil que eu tive acesso na minha juventude de ler, de quadrinhos, foi aquela revista que saía, que era Chiclete com Banana, que tinha Laerte, que tinha Ziraldo, tinha Glauco ali no meio, que não tem nada a ver com infantil, né? Mas como era um traço cartoon, eu peguei aquilo de um tio meu que ia lá em casa, e leva de Nilson, e deixava o quadrinho lá, eu peguei assim, pô, essa revista aqui eu posso ler, porque tinha até Batman na história. É desenho, né? É desenho, eu posso ler. É cartoon, eu posso ler. E tinha uma história que Laerte fez, que era o encontro do Batman com os piratas do Rio Tietê. Só que pensa na história mais esculhambada que você puder imaginar da sua vida. É baixaria mesmo a história. E eu, com 5, 6 anos de idade, peguei aquilo achando que, assim, pô, é cartoon, deixa eu ler. Daqui a pouco o meio da história já estava traumatizado. Meu Deus! Sabe aquela sensação de criança que você tá fazendo uma coisa e você percebe assim, rapaz, acho que não era pra eu estar lendo. Acho que não era pra eu estar lendo isso aqui, não. Aí escondi logo assim, pra dizer que não peguei. E mas a eu curiosidade fui é muito maior. Eu vou esconder pra ninguém. Não, Vou terminei, depois eu guardei. Eu fui ter mais acesso a Maurício de Souza depois de grande, quando surgiu o projeto que Sidão, que é o braço direito, assim, mais ou menos do Maurício de Souza. Não sei se posso dizer que ele é o braço direito, que a Mônica pode ficar com ciúme, não sei quem é, se é a filha ou se é ele. Mas enfim, ele é o cara que é a cara da Maurício de Souza para nós quadrinistas, assim, a gente tem contato com ele, basicamente nos eventos e nos encontros. E ele lançou o projeto que é Graphic MSP, que é uma releitura dos quadrinhos de Maurício de Souza, só que para adultos, que são graphic novels, né, que são histórias tipo essa, assim, uma historinha fechada, não uma história sequencial, como é a tradicional do Turma da Mônica, com artistas mais contemporâneos, que fazem traços diferentes, não é mais aquele traço clássico Turma da Mônica. Aí eu vim ter acesso às histórias de Maurício de Souza, primeiro por essa nova roupagem que teve. Aí que eu fui, pô, mas isso aqui, amigos meus que participaram do projeto, foi aí que eu fui ter contato. Mas na infância eu não tive essa escadinha tradicional, porque meus pais não consumiam Maurício de Souza. Que legal. Juliana, vou aqui falar um pouco com você, daqui a pouco a gente volta com o Dan. Então você é produtora cultural, você faz parte de uma banda, também é musicista, além de cantar, né? Me conta mais essa história dessa banda e também da história aqui da produção do Dan. Me falar. Eu acredito que, assim, minha formação principal é... Eu sou psicóloga de formação. Oh, que legal. E a banda surgiu na faculdade de psicologia. E na faculdade também eu conheci, né, meu parceiro de vida, que é o Dan Borges. Então a psicologia e a arte sempre andaram ali em frente na minha vida, né? Oh. E aí eu aproveitei essa sensibilidade e o estudo com a psicologia para, através da arte, poder manifestar. Com o Dan, aí Dan me deu essa oportunidade de repente, participar como consultora das revistas dele, colocando a questão de saúde mental, né, discutindo questões de gênero, porque normalmente ele gosta muito de falar sobre o feminino. Então eu consigo ajudá-lo, né, auxiliá-lo nesse processo de construção. Principalmente nos dias atuais, né? Certamente. E para além dessa questão artística na arte visual, a minha banda, né, como eu falei, é a banda Professor Doidão, os Aloprados, a gente canta também poesias e fala também sobre saúde mental. Então, assim, eu costumo dizer que a psicologia para mim e a arte, ela está ali lado a lado e eu consigo transpor, convidar as pessoas para reflexão através da arte, seja arte visual, quadrinho ou filme, que também a gente faz, né, mas não vem ao caso, talvez, aqui, ou através das músicas com a Professor Doidão. Então, Professor Doidão e os Aloprados é o nome da banda. É o nome da banda. Ela nasceu naturalmente dentro da universidade, acabou de falar. Exatamente. E o Professor Doidão era professor de psicologia também? Não, nessa faculdade ele não era professor de psicologia, mas ele foi professor de educação física. O Isaac Fitterman, que é o professor Doidão, ele foi professor de educação física, administrador, ele se aposentou como funcionário público do INSS. E aí foi fazer faculdade de psicologia, que a gente se conheceu. Então ele era aluno da faculdade. Teve uma vez, primeiro, tipo assim, éramos 4º, 5º semestre. E Isaac, hoje em dia, ele, né, você vai ver, não sei se vai ter imagens aí do professor Doidão. É um coroa, assim, super estiloso. Ele chegou na turma, tipo assim, como se fosse professor. Entrou na sala. Aí, Júnior, da banda pra botar Ele entrou na sala de aula, assim, todo mundo. Eu falei, eu não acredito que o Isaac tá fazendo isso. Aí os calouros, esse professor novo. Aí ele começou a falar umas loucuras lá. Eu falei, Isaac, pelo amor de Deus. Aí, não, pessoal, a gente aqui do centro acadêmico, né, e tal.
Aí ele pegou, o professor entrou, e aí, professor? Valeu, galera. E sentou. Aí a galera, pô, você não é professor, não, você é aluno. Então, E os aloprados também são dessa sala também? Ó, eu sou a remanescente, né, digamos assim, porque eu fundei a banda com ele e ao longo dos anos os aloprados tivemos uma dança de cadeira aí, com baterista, guitarrista, já teve percussionista. São quantos da banda? Nós somos 4, é o professor e 3 aloprados. Você é uma das alopradas? Eu sou uma das alopradas. Você toca baixo, contrabaixo? Baixo, exato. E também canta. E faço back vocal, E quem é o vocalista principal? O professor Doidão. É o Doidão? É o Doidão. O Doidão é o principal, ele... E o Dan tá onde nesse disco todo aí, dessas músicas? Eu carrego o contrabaixo dela. Não, você nos ajudou muito eu inicialmente. O amplificador, Não, essas coisas. fala a verdade. Ó, inicialmente você conseguiu ensinar o professor a questão rítmica, porque foi um desafio. Você, É porque eu o tive doido. banda também, antigamente. Ah, então aí já. E aí- Eu pergunto, não tô entendendo nada. O cara quer. Quando eles disseram, vamos fazer uma banda, eu já tinha uma banda. E aí eu percebia que, assim, ia ser só mais uma conversa de bar, que ia ficar nessa, de vai fazer banda, de batucar aqui na mesa, olha eles lá. Aqui, ó, olha aqui, gente, ó. Professor Aloprado. Olha o Doidão aqui. É o Doidão, Papai Noel aí professor do Doidão. meio, que Quem também é é esse Papai Aloprado Noel. aqui? Lucas Kelch, guitarrista. Assim, quando eu tô falando, dá pra apontar, dá pra ver, Júnior? Esse aqui é quem? É o Lucas Lucas Kelch, Kelch, guitarrista. Guitarrista. Essa é a Juju? É a Juju Rosa. Desculpa. O professor Doidão, O Doidão. Isaac Fitterman e o Cícero Dias, que é o baterista. Baterista. Então a banda é composta com essas 4 pessoas, né? Exatamente, essas 4 E cabeças. qual é o ritmo que vocês dizem? É rock mesmo? O que é? A gente se denomina hip rock. Opa! Essa influência é meio hip, anos 70, final de 70, Hoje em dia anos tá 70. mais pra funk, É uma do que hip, rock. é mais funk, né, que é mais dançante, né? Porque Coisa esse mais... guitarrista, o Lucas Kelch, ele tem uma pegada funk bem James Brownzona, assim, sabe? Que legal. E onde é que a gente ouve essas músicas? Aí já tem música de autorais ou vocês cantam música? Não, a gente é uma banda autoral, Autoral, assim. Nós Tá somos lançando raçudos e música nova essa semana. subimos É aí. hoje, já subiu? Eu acredito que tá nas plataformas, assim, temos já 2 EPs lançados e alguns singles, mas subimos um álbum de 9 músicas autorais. Que legal. Onde é que a É gente tudo autoral. escuta? Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, todas as plataformas E digitais vocês se da apresentam Galáxias. fisicamente em alguns shows, ou bares, restaurantes, ou casa de show, Nós toca- teatro? Nós tocamos Tudo isso aí. sábado, tudo isso aí que você está falando e um pouco mais também. Aniversário de criança, de cachorro, de formatura. Já contrata a banda. Aí já entra aqui o nosso Já vem. quadrinista. Que legal. A gente vai fazer também palco do rock agora, né? No sábado. A gente vai subir aí no palco do rock, ali carnaval, né? Em Piatã. Então eles conhecem aquele menino do Sebrae que também tem Bons Sons, Clube dos Bons Sons? Sim, Claro. sim, Ah, sim. Vocês participam também do Clube dos Bons Sons? Fazemos parte do Ele esteve Clube aqui dos Bons conosco, Sons. né? Sim, os Uma história meninos. também muito bacana. Muito legal, Que assim. legal. O Big tem acertado em cheio em trazer assim personagens, personalidades, né? Igual o do Bons Sons, vocês e tantos outros. Big realmente tem um círculo de amizade assim. Ele é muito bem relacionado. Ele é Se assim. quisesse muito ser bem. vereador, eleitores ele tinha já. Não quero que ele. Eu não desejo que ele entre pra política, não, né? Meu amigo Big. Né? Mas se ele quiser, eu voto nele. Não Ia importa estragar o qual Big. partido, meu voto é garantido. E nem qual... É verdade, meu voto é garantido em você, Big. O Big, você sabe, né? Todo dia que a gente traz um entrevistado aqui, a gente fala no Big, porque o Big ele é big. Ele é big. Ele é big. Mas, enfim, vamos falar aqui das suas artes. Dan, Coração é uma trilogia, né? Isso. Na primeira edição, né? No primeiro, você já superou a expectativa que você tinha planejado, né? E foi pouca coisa não, só 150% a mais, não foi? 150% de bateu, porque foi uma HQ financiada através do Catarse, financiamento coletivo. Eu tinha antes dela lançado uma revista, acho que é Solo, que é uma graphic novel, volume único, Sim. através da editora, né? A editora Guará, que hoje em dia não existe mais fisicamente, eles só lançam agora coisas de quadrinhos digitais. Digital, né? E eu já tinha experiência de ter lançado através de editora, através de royalties e distribuição de editora, e eu queria ter a experiência totalmente independente para poder ter o parâmetro de como são os dois caminhos, né? E aí coloquei esse primeiro volume no Catarse,
Justamente com essa, como você falou, com a expectativa, tipo, primeira vez que eu tô fazendo, não sei nem o que é que vai dar, será que vai vender, será que não vai? Será que o pessoal vai querer apoiar isso aí ou não? Inclusive, eu tenho que agradecer muito ao parceiro que eu trabalho com essa revista aqui, que é Gabriel Arraes, que foi ele que me apadrinhou no lançamento desses 3 volumes no Catarse, porque ele já tinha experiência de Catarse antes. Eu fui pedir socorro a ele, Gabriel, nunca fiz isso na vida, me dá uma luz aí. E ele construiu a página da campanha, ele depois acabou editando também a parte gráfica das revistas, dos 3 volumes, né? a diagramação. E ele me pegou pela mão e mostrou como é que faz. E funcionou total desde o primeiro volume aqui. Percebi que existe uma galera que acompanha o Catarse procurando projetos bacanas para apoiar. E qual é um foi a caminho bem inspiração artística e literária que você teve no coração para fazer essa trilogia? O que te inspirou? É muita coisa. É tudo que eu leio desde que eu aprendi a ler. Porque Coração, apesar de ter saído depois de alguns outros projetos, mas foi o primeiro quadrinho que eu comecei a conceber na vida, assim, autoral. Olha só. Ela foi lançada o primeiro volume em 2021, o segundo em 2022, finalizou em 2023. Só que eu penso no roteiro de Coração desde 2002. É muito tempo atrás. Foi quando eu e meu irmão começamos a fazer quadrinhos com intenção profissional. Eu já vinha escrevendo essa história. Só que assim, tem o que isso? 23 anos. Por aí. Então assim, pega o que eu sou hoje e reduz por 23. Eu era um moleque que era mais imaturo, minha arte não era tão O seu boa. irmão participa também da sua arte? Desce de Coração, não. Ele tem outro projeto, porque meu irmão ele trabalha para o mercado internacional agora, também como quadrinista, mas para o mercado internacional. Está vindo agora para o mercado nacional lançar um projeto junto com uma das maiores editoras que tem no país, que é a Pipoca Nanquim. Ele junto com um dos fundadores da editora, que é Oliver Borges, meu irmão, com Alexandre Calari, lançando Esfera, o nome do quadrinho, Os 4 Dias para Salvar o Rei. É coisa para o fim desse ano agora, em dezembro. Mas aqui meu irmão não participa desse. Assim, não diretamente, né? Claro que como ele também é roteirista, enquanto eu estava criando o projeto, eu conversei muito com ele deu várias dicas, várias ideias, vários conceitos para cenas. A Juliana também participou, assim como seu irmão, dessa trilogia? Até muito Coração? mais do que meu irmão, na verdade. Porque é o que a gente está falando. Ela comentou aqui agora. Eu tenho esse coisa que só um outro psicólogo, não pode ser ela, tem que ser outro para explicar. Porque eu gosto muito de trabalhar com personagens protagonistas femininas. Eu acho mais legal de você expor o comportamento da mulher. É você nos quadrinhos, Chico Buarque na música, né? Tipo isso. Nossa, Perfeito, gostei da muito boa, comparação. muito boa a comparação. Mas é isso, eu acho que a forma Falando da mulher. como a mulher se comporta diante das coisas, eu acho muito mais interessante Rapaz, de narrar do que o homem. Eu acho, assim. você é muito feliz e muito sagaz, né? Porque não existe possibilidade nenhuma da mulher ser inferior ao homem, nada, ela é Não superior, é. então você escolheu, assim como o Chico ainda há pouco Pois falei, é. né? Se eu Porque quero a que mulher seja é um algo ser atraente, iluminado, é um ser grande, é um interessante. ser que a gente, quem escolher a mulher para ser, vamos dizer assim, a inspiração para qualquer tipo de arte, de obra, eu acho que está muito feliz. É o porque caminho certo. a mulher... Uma coisa bacana do Dan é que ele tem essa preocupação de me convidar a participar para ver o olhar feminino sobre as obras. Para não ficar algo estereotipado ou só uma visão masculina. Então, a minha participação nas obras é justamente assim, olha, nessa situação aqui, a mulher não iria dessa forma. Pode até chegar até aqui, assim, Ele bebe mas, na fonte, né? Então, assim, ou então a questão psicológica, porque isso aqui é um drama, é uma história mais pesada, né? Sim. Uma história que fala sobre luto, sobre questões de saúde mental. Aí eu falei, olha, esse diálogo aqui, talvez, se for por essa linha aqui, fique mais interessante, por isso. Lá na frente você transforma dentro do que você quer chegar. Então, Sim. essa parceria que a gente constrói, né? Tem construído, porque, afinal de contas, as produções estão aí. Até algumas Até partes o- do texto, principalmente desse volume 1 aqui, foi coisas que Tem uma foram... parte aqui que também saíram da como cabeça se fosse dela. uma autoajuda, né? A gente tem uma psicóloga aqui falando. Que legal, né? Agora, e o acesso, meus queridos, Juliana e Dan, e o acesso a essa sua obra, para que as pessoas conheçam mais rapidamente e consumam essa sua obra muito bacana. As livrarias hoje são muito poucas, né? Ela vai estar, a Coração principalmente, vai estar disponível a partir do mês que vem, eu acho, na livraria LDM, do Shopping Bela Vista, aqui de Salvador. Mas, por enquanto, e
enquanto E estiver nas lá também. plataformas digitais? É isso, tá no Tá no meu site. site, diretamente, você compra diretamente Qual é o comigo. seu site, Dan? Dan Borges Arte. Tem como botar aí, Júnior? Acho que é esse aí que tá já na tela. Aí. Opa! Então, bom. Aí no site Dan você Borges, compra volume 1, 2 ou 3, ou a trilogia completa, já vai direto da minha mão, então tem uma vantagem de poder já ir autografado, já ir com artezinha de presente. Ah, muito tudo legal. mais. Eu gosto muito quando eu compro alguma coisa, alguma arte, que o criador está presente e ele, sobretudo literatura, e que ele faz a Já sai direto do, Né? do meu estoque pessoal, então a dedicatória. É muito já é com um bacana. carinho especial que chega na mão do quem Eu, comprar. particularmente, já vou adquirir a trilogia, tá? Para que eu vou ler, eu vou... Essas conhecer, aqui eu vou- trouxe de presente, não sei com quem é que vai ficar. Opa, a Big é que vai determinar. Se é com o Big, se é com o Big, Não tem problema, você vai ler e vai passar para mim, eu vou passando para outro. Vai né? passando aí, vai Eu vou passando. passando. O Juninho também vai receber aí para ler também. É, a gente faz o contrário, enquanto um lê o primeiro, o outro lê o segundo. depois como é um troca. bocado, todo mundo lê ao mesmo tempo, é só ir trocar. Agora, uma coisa interessante, porque assim, eu não sei vocês, mas antes de conhecer o Dan, eu não tinha tanto contato com história em quadrinho. Então, esse universo, para mim, é relativamente novo, né? E a forma como ele constrói as histórias e vai te envolvendo na temática, eventualmente, eu sempre falo assim, por exemplo, a Coração, você fica, às vezes, num dilema ético. Poxa, será que se eu estivesse no lugar da personagem, nessa situação, eu faria diferente? Sabe assim, o que é certo, o que é errado, quando se trata de cuidar de quem a gente ama, assim, sabe? De fazer justiça. Então, assim, traz muitas reflexões nesse sentido, assim, que é bem Que interessante. legal. Então você não tinha tanto conhecimento de histórias em quadrinhos e o Dan tinha conhecimento da mente humana? ou ela está te passando, tá sendo essa troca de informação muito legal. Eu tenho conhecimento da minha mente, agora eu não sei se dá para classificar Quer dizer, como é o que humano. você acha que tem, né? É o que ele acha que tem conhecimento. Não sei se é muito humano a minha mente, mas é o que eu tinha mais intimidade. Agora você fala que é relativamente novo, mas isso é o quê? 17 anos já que você tem conhecimento de quadrinho. É, pô. Contato com quadrinho. Então não é tão novo assim. É, eu falo Tem quadrinista antes aí que de te começou ao conhecer. mesmo tempo que isso. É, antes de te conhecer, exato. Eu era... E as dificuldades, Dan, para quem faz uma carreira solo, vamos dizer assim. Sim. Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam na hora que vocês são parceiros, né? Literalmente falando em todos os assuntos, na obra, na arte, na vida, etc. E tal. Isso é muito bacana, né? Vocês devem enfrentar as dificuldades que todos os artistas enfrentam quando fazem uma carreira solo, quando não tem uma grande editora por trás, etc, etc. Essa dificuldade, Dan e Juliana, desculpa estar te chamando Pode chamar de Juju. É, Tem problema não, sem problema. É a Juju Aloprado, inclusive. Juju Aloprado. Me fala sobre essa dificuldade. Olha, Ele ainda não é aloprado, não, mas já vai ser lá, vai pra lá. Ele já foi aloprado lá na primeira formação, nos mas, primeiros meses da banda eu fui um dos aloprados. mas ele não aguentou o Você tranco, cantava não. também ou só tocava? Eu tocava violão base e fazia uns backs junto com ela também. Opa! Eu tive um pouco de sorte, muita sorte, porque eu não fui um artista solitário, porque eu tive ela como parceira praticamente desde o início. E eu acho que o grande problema que os artistas encontram é conseguir ser artista e empresário ao mesmo tempo, quando você é independente, saca? Geralmente o artista tem uma mente muito utópica, muito viajante, muito a arte, e esquece que isso aqui na mesa são produtos que precisam ser vendidos para você poder pagar suas contas no final do mês. Eu particularmente acho, eu não conheço nenhum artista que consiga juntar a arte dele com Exato. o ser empresário, né? É como você falou, É complicado. vocês estão em outra dimensão. Hoje em a mente dia- do artista é outra história, É um outro funcionamento, é outro né? funcionamento. Por exemplo, eu dou até pitaco, desculpa te interromper, Sim, mas assim, essa história que está sendo construída, né? A fábrica. A fábrica. Me fala dessa fábrica. Aí, só, não vou nem entrar por enquanto na temática dela, mas ele estava construindo e começou a compartilhar. Eu falei, olha, isso aí dessa forma não é interessante você fazer, comercialmente falando, né? Por isso. Como é que a gente pode adaptar isso aqui? Aí ele pensa lá do jeito que tá. Será que se for por aqui, aí ele vai e adapta. Vai reformulando. E vai reformulando. Porque Detalhe. assim, a gente quer vender, a gente quer não é simplesmente ter uma arte bonita, a gente Sim. quer que as pessoas comprem. Claro. Porque isso aqui vai alimentar a gente, vai propiciar viagens e coisas do tipo, né? Isso que a gente quer. E passar a mensagem. que E vocês passar a querem mensagem, passar, claro. lógico. A gente foca no Que conteúdo, o foco de vocês é exatamente passar a mensagem. mas a gente tem essa preocupação O de, tipo nosso assim... ponto é manter esse equilíbrio, entende? É conseguir ainda ser algo que seja classificado como arte e não só um produto fast food,
Mas que ao mesmo tempo tenha o que eu até ando falando nos meus vídeos, que é Blockbuster. essa maquiagem blockbuster. Tipo, eu quero deixar aqui tudo que a mensagem que eu quero passar, as questões que eu quero levantar como reflexão, como conversa, como debate, mas tem uma maquiagem de coisa que é pop, entende? Tipo, você está consumindo um filme de Almodóvar, só que dirigido por Steven Spielberg, entende? Steven Spielberg, se tem alguém que sabe vender coisas, é Steven Spielberg. Sim, sim, claro. Saca? E Almodóvar já é algo mais nichado, é para quem gosta daquele tipo específico de filme. Sim. O ponto que a gente busca, através do artista e da mente empresária, é chegar nesse equilíbrio dessas duas coisas. De conseguir vender bem e de ser arte ao mesmo tempo. E vocês estão equilibrando isso bem? Sim. Até agora. Estamos trabalhando para sempre aperfeiçoar, porque é sempre um desafio você empreender, né? Oh, e É como? muito desafiador. E como um psicólogo, a gente não aprende isso na faculdade. Total. Aí você Como é tem você que enxerga buscar, né? a cena atual dos quadrinhos, comparando lá atrás, quando ele nasceu, sobretudo aqui no Brasil? Sim. Houve uma mudança muito grande para adaptação à linguagem, à nova filosofia de vida, o novo mundo, essa juventude, essas novas cabeças. Sim. Fala aí sobre É algo que não tem nem comparação. Principalmente com o surgimento da internet. Em 2014, mais ou menos 2013, eu simplesmente desisti de quadrinhos, de ser um quadrinista brasileiro que vai viver dos próprios quadrinhos. E voltei com essa ideia na cabeça em 2018. A partir de 4 2018. anos aí de... 4 anos de limbo, porque eu simplesmente não vinha perspectiva de fazer algo que fosse vender. Eu não queria E fazer. a Juliana não entrou nessa hora? Porque- Nesse momento esse que ele pensou em desistir, porque na verdade não desistiu, ele pensou. 4 anos ele estava pensando. Na ele falou, verdade, "Eu tô pensando." na verdade, você tem que rectificar a sua aula. Você não desistiu, você não investiu sua energia completamente, mas ele continuou produzindo. sim, eu Foi nesse continuei período que produzindo. ele finalizou o Corazon. Foi. Não, finalizei solo, na verdade. Solo, né? A questão toda é distribuição também, né? É Porque isso. produção é mais fácil, né? E essa distribuição, Esse era o ponto. esse é o problema, né? Naquela que aí entra época- a mão da Ju. Entendeu? Naquela época não existia editoras, tantas editoras quanto existem atualmente no mercado brasileiro, que publicam autores nacionais. Naquela época não tinha como você fazer um catarse e se autopublicar. Naquela época não tinha tantos eventos de quadrinhos que você pode chegar numa feira dessa de quadrinhos e botar seu balaio com seus produtos e sair vendendo. Era coisa muito diminuta. Então eu não via um mercado que fosse viável para eu ter isso como meu único trabalho, entende? Eu trabalho com ilustração também, que é outro mercado completamente diferente, mas o ponto paixão da minha vida sempre foi quadrinhos. Só que de 2014 para 2018, as coisas mudaram muito radicalmente. Como eu falei, muitas editoras apareceram, muitos eventos começaram a acontecer pelo país. A possibilidade de você se autopublicar, inclusive você não só se publicar fisicamente, como tem muita gente que lança os quadrinhos direto no online. Surgiram plataformas como o Funktoon, como o Webtoon. É porque o Funktoon é o brasileiro do Rio. O Webtoon é mundial, né? Internacional. Internacional. Que você pode fazer um quadrinho direto para ser lido aí no celular. E ganhar dinheiro com isso. E os leitores hoje, eles se dividem entre a leitura física, a leitura impressa e a leitura digital? Você Sim. acha que está mais ou menos em que Tem aquela percentual? galera que é gulosa, que não tá nem aí, que lê de qualquer jeito. Mas eu acredito que a grande parte seja 2 caminhos paralelos aqui. Quem é que nem eu, da velha guarda... para cada lado? Eu acho que 100% para os dois lados. São coisas diferentes, caminhos diferentes, entende? Tipo, eu que sou da velha guarda, acho que Big também, não abre mão desse cheirinho de papel aqui, desse barulhinho. também. Ó, esse barulhinho aqui, eu não abro mão disso de jeito nenhum. Para mim, não é só a história que é importante. Para mim é todo o processo, todo o produto, é sentar na varanda Claro, aí com tem um copo de tem café. arte por todos os... É tudo. Para mim é lados, tudo, né? tudo. Esse pegar no papel para mim importa. Mas tem gente que acha assim, o que me interessa é consumir a história. Então chega
Eu já falo num Tinder. Como é o nome daquele aplicativo? É o Kindle. Kindle. Chega no Tinder Ele pega lá. e resolve. É porque o Kindle é o Tinder dos livros, das leituras, né? O leitor eletrônico, vamos falar assim. É consumir, né? Consome no Tinder. É. E lá você lê alguma história. Ainda bem que a companhia está aqui do lado, né? O Júnior pode corrigir. E não é Tinder, é Kindle. O ato falho maravilhoso. Maravilhoso. Tem gente. Mas ela viu a inocência, que não tinha nada. Aí, que maravilha, né? Que eu mostrei que eu não entendo nada de Oh, Tinder. De Tinder. Saiu bem. E aí tem gente que consome, que só gosta de consumir no digital, através do Kindle. Do Kindle. Porque- Não é Tinder, é Kindle. Kindle. Porque tem a praticidade de não ocupar espaço, de a pessoa, você tem quantos quadrinhos na sua casa? Você tem 50, 500, 100 mil? Eu tenho 3 milhões de quadrinhos aqui dentro desse tablet. O Dan e Juliana, aí na proporção, né, da juventude, hoje tem uma infinidade de informações que deixa o jovem ou qualquer pessoa de qualquer faixa etária louco por informação e essas pessoas se perdem dentre tantas informações, não sabe para onde é que vai. Eles consomem aquilo que der 3, 4, 5 segundos, então já não vai mais. Você acha que isso atingiu fortemente o leitor, sobretudo de revista em quadrinho? Com certeza. Eu vi uma pesquisa recentemente que saiu, que é algo assustador, assim, cara. Nos últimos 12 meses, 87% da população brasileira não comprou um livro. Nos últimos 12 meses. Não comprou, mas essa pesquisa mostra que ele leu eletronicamente ou simplesmente não leu? Não, nem Kindle, nem livro físico, nem nada. E aí foi feita a pesquisa de por que as pessoas não estavam comprando. E muita gente respondeu porque eu não gosto de ler, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho um costume de ler. Livro está caro, porque entra também a questão, se for o livro físico, entra a questão do papel, que não para de subir nunca, as gráficas estão cada vez mais caras, as editoras têm que repassar o preço. Então, assim, é preciso ser feito alguma medida que só governamental resolveria, ou então com alguns investimentos particulares de boas ideias para fazer a população voltar ao gosto de ler, não como algo irrelevante, não, fazer a leitura deixar de ser irrelevante para a população, de ser terceiro plano, que já deixou de ser segundo plano e passou a ser algo assim, tipo, simplesmente não me interessa mais. Isso está perigosíssimo, cara. Apesar, assim, de existir uma grande quantidade de leitores ainda, se você for analisar como um nicho, entende? Principalmente de jovens. O estilo de quadrinho que mais vende no Brasil é o mangá, que é o quadrinho japonês. E a maioria do público de mangá é justamente adolescente. Então ainda tem uma esperança para no futuro esses adolescentes irem... Migrarem para outros... Não só migrando, mas continuarem lendo e repassando para os seus filhos e tudo mais. Mas no momento mesmo a situação está meio desesperadora, cara. Porque não é só quadrinho, é de gente que gosta de ler qualquer coisa. E outra coisa, né, Dan, ainda nesse assunto, o Brasil tem uma tradição muito grande em novelas autorais, em filmes autorais. São as melhores novelas do mundo, que dizem. Né? E também tem uma certa dificuldade até de exportar esses produtos para outros países, assim como as revistas e quadrinhos. Esse problema, existe alguma saída para que o Brasil possa exportar essa arte em quadrinhos Isso Existem alguns movimentos, alguns né? movimentos de editoras. Tem alguns eventos que são mundiais, que são justamente eventos que têm essas rodadas de negócio, para poder os autores ou as editoras que agenciam autores mostrarem os projetos e tentar levar os quadrinhos para fora, seja Europa, seja Japão, Estados Unidos, Índia, Japão, todos esses lugares que podem o quadrinho brasileiro chegar. Mas ainda é um movimento Tímido, né? tímido, essa é a palavra, eu acho. A galera costuma importar mais coisas europeias, coisas japonesas, coisas americanas, do que mandá-la para fora. Pois é, você falou aí nessa questão aí dos leitores. O Brasil perdeu 6,7 milhões de leitores em 4 anos. Olha aí. Foi exatamente o que você estava se referindo aí. Pois né? Comparando aí, é um comparativo com a edição de 2019.
é de fato uma preocupação muito grande, né? Nossa, imaginei. E o que vocês pensam em fazer? O que é que está sendo feito para que isso possa mudar essa questão e levar o nosso produto para outros países, etc. e tal? A curto prazo é uma solução que é praticamente impossível, porque eu acho que a curto prazo a melhor solução seria conseguir baixar muito o preço das coisas. Um livro hoje em dia custa em média entre R$100, livros bem pequenininhos custam R$50, R$70, entende? Aí você pensa numa pessoa que vive de um salário mínimo. Ela vai pegar R$100 e comprar de livro? Não vai, né? É complicado. Já são outras questões aí. Não é só questão da pessoa querer ou não querer, entende? Então, teria que baratear muito o preço do livro. Só que entra uma questão que a única empresa que produz papel no país faz o que quiser, porque é um monopólio, né? Então, ela pode botar o preço do jeito que ela quiser. Não tem concorrência. Então, o papel todo ano aumenta várias vezes. As editoras que produzem produtos físicos têm que repassar, senão elas vão à falência. A longo prazo, são projetos que a gente precisa colocar em escolas para começar a lidar da base, né? Que é botar gosto nas crianças, nos adolescentes, de ler. Em vez de, como você falou, ficar no TikTok, Tinder e derivados. Eu estou invocado com Tinder hoje. Eu não quero dizer que isso é ato falho. Essa palavra tá vindo na minha cabeça. Eu não quero dizer isso, não. Tá tudo, deixa lá. Rapaz. Depois você explica para ela direitinho essa questão do... De repente tá querendo... Será como é que é o Tinder funciona, né? Faz Como uma é que será tua aqui? Vamos ver como é que funciona. Agora, Como se Dan, criança tivesse em Tinder, né? o negócio ficou legal, meio humorado aqui, ficou legal. Dan, vamos lá. Existem aí os quadrinistas populistas, os reconhecidos, Sim. os famosos, onde se pensa em quadrinho, se traz fulano, se traz Beltrano, se traz ciclano, blá, 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 blá. Para o leitor que está começando em quadrinhos agora, ou aquele que já foi leitor do passado, deu uma parada, está voltando, gosta do quadrinho, vai e vem. Aí, a disposição física dessas obras, né? É muito mais fácil o acesso a esses Mais que eu falo, famosos. mais famosos, porque não precisa, por exemplo, da Catarse aqui, que é a cooperativa de vocês, né? Eles têm lá... Financiamento coletivo, né? O financiamento coletivo, então... E quem não conhece exatamente os Dans, né, as Julianas, qual seria, vamos dizer assim, a possibilidade dele escolher uma obra sua, uma arte sua, em detrimento de um Maurício, de um Ziraldo, etc, etc? Olha, um momento em que a gente consegue converter muito dessa forma como você está falando são os eventos que a gente vai. As feiras, né? As feiras de quadrinhos, tem a CCXP lá em São Paulo, tem o FIC em Belo Horizonte, aqui agora em Salvador está rolando um movimento ainda crescente também, na Flipelô, por exemplo, tem uma área lá reservada para quadrinhos agora. E é nesse lugar que a pessoa vê a capa da revista de longe, nossa, que bonita, chega e a gente na conversa se apresenta, é simpático. A pessoa vê que o autor também é alguém legal de se seguir. E aí leva o mais baratinho, depois a gente passa o cartão, a pessoa já vai no site da gente, já vai no Instagram, já vai conhecendo as outras obras. E aí vai conhecendo os autores. Como a gente não tem, como você estava falando em off antes de começar o programa, a gente não tem mais bancas de revista que a gente pode chegar lá, que nem era um esquema muito bom, mas pelo menos Era uma exposição fazia o boi andar. bacana, né? É porque era um esquema de consignado, né? Mas, enfim, outro assunto isso aí. Mas pelo menos a revista estava lá numa vitrine onde Era exposta. uma pessoa que gosta de quadrinhos podia chegar lá e dizer assim, gostei, achei bonito esse desenho, vou levar para ler a história. Ainda acontece isso com algumas livrarias, né? Como o Coração vai estar, por exemplo, na LDM, exposta A LDM fica onde mesmo? no Shopping Bela Vista. Shopping Bela Vista, LDM, ó. Coração, uma trilogia aqui do Dan. Não só a minha, mas assim, tem um clube de leitura lá que é mediado por John e por Felipe, que são os brothers, abraço para John, para Felipe, que são os mediadores do clube de leitura, o chamado Nona Arte, que acontece lá. E eles estão sempre dando preferência a trabalhos de autores nacionais para ser discutidos no clube.
E todo livro que é discutido no clube fica na livraria para poder ser comercializado e o público conhecer não só do clube, entende? Fica lá para as pessoas verem também. Legal. Dan, quais são os assuntos, os temas que você mais aborda nas suas histórias em quadrinhos? E que público-alvo você tem? Qual é o target mesmo desses assuntos que você aborda? Claro que você tem uma ajuda muito grande da Juliana aí, né? Em Justamente. questões... A gente chegou à conclusão recentemente, eu nem percebia isso, mas analisando nas nossas conversas lá, nas nossas noites de vinho, que a gente fica tomando vinho na varanda e viajando. E a mente aí viaja mesmo. A gente cria projetos, a gente escreveu um roteiro de filme assim uma vez. E a gente chegou à conclusão que todas as nossas histórias, no final das contas, se trata de saúde mental do indivíduo. É a principal saúde, né, Juliana? Sim, Pois sim. é. Você Hoje a gente vive numa né? sociedade assim que tende a nos adoecer, então a gente falar sobre... E o corpo somatiza mesmo, todos os problemas mentais, o corpo, Pois as é. doenças físicas são somatizações Né? psicológicas. Pelo menos 90% dela. Então, vocês, claro, essa junção de vocês dois, uma psicóloga e... Sempre a gente cai para esse tema porque talvez por a gente inconscientemente achar que é o que mais precisa ser falado, ou talvez por ser o que a gente mais tem necessidade de Ou da pensar vazão mesmo das sobre, nossas questões, né? Afinal de contas, as obras acabam sendo um reflexo de alguma forma, né? Com certeza. Dos E qual é o artistas. público? Qual é a faixa etária do seu público que você visualiza e que você cria esses temas pensando num nicho? Qual é esse público? Qual é a faixa O etária? meu quadrinho é adulto, não é um quadrinho Infantil. Né? infantil. É quando você pensa em quadrinho, logo se remete ao infantil, né? É isso. Isso é uma questão que é difícil, inclusive, para você chegar um público de quadrinhos novo depois de adulto, porque existe essa memória social Na verdade, de é que uma construção, foi uma construção, né, nacional em relação à produção de quadrinho, está sempre atrelado ao infantil, né? Eu digo memória social porque, assim, quem foi o cara que chegou furou bolhas e continua furando bolhas pelo país em relação a quadrinhos? Maurício de Souza. Maurício de Souza é maçã, Maurício de Souza é brinquedo, Maurício de Souza... Entende? Então, assim, o povão, quando você pensa em história em quadrinhos Brasil, todo mundo tem Maurício de Souza na cabeça. Então acha que quadrinhos se trata de coisas infantis, entende? E não sabem que existe um mundo infinito por trás das histórias em quadrinhos para todo mundo, desde a criança que aprendeu a ler até a pessoa com 90 anos de idade tem quadrinho para ela, entende? Todos os dias, como eu falei para você, é tipo filme. Tem um filme da Xuxa e tem um filme de Christopher Nolan que você vai assistir que fala de viagem no tempo e paradoxos interestelares, entende? Tudo isso tem nos quadrinhos também, para todas as idades. O meu quadrinho é para um público adulto, a partir de 14 anos, vamos colocar assim. 16. 16 anos. É porque, como a gente lida com esse assunto de saúde mental, então a gente traz temas mais... Algumas coisas críticas, assim, mais delicadas. um pouco mais pesadas e em determinados momentos precisa abordar uma violência um pouco mais realista para contextualizar a questão justamente da saúde mental. Coração foi produzido a partir de que ano? O primeiro... Foi lançado em 2021. Mas então vem foi sido plena pandemia. Na pandemia ela já existia. Já existia. Não tinha sido lançada então, ainda. eu ia perguntar exatamente se a pandemia, você já trouxe esse tema, se abordou já esse tema da saúde mental pós-pandemia nessa trilogia. Não porque já estava pronta, né? Não, mas acabou até caindo bem, porque é uma história que fala justamente da dificuldade, né, de lidar com o luto, né? É uma mãe que acaba perdendo o filho, por motivos que você vai descobrir na história, e ela não consegue lidar com o apego, né, Juliana? Do filho. É o luto, na realidade, né? E o luto vem do apego, né? Eu sofro luto porque eu perdi, né, aquilo que eu amava, desejava, achava que tinha posse, etc e tal. E o luto tem que ser vivido, tem que existir, né? Tem que viver para poder... Agora você imagina esse luto que é o luto que foi decorrente da pandemia, né? De pessoas que morreram de forma precoce. Eu perdi amigos com menos de 30 anos. Né? Apareceu até pandemia. aqui. Aí você... A gente até... Porque assim... A gente não cria leitores infantis, mas às vezes a gente cria leitores adultos. Que uma mãe chega com uma criança num evento desse aí pra criança comprar as coisinhas de super-herói, e a mãe fica lá assim com a cara de tô aqui só acompanhando meu filho. Aí fica assim olhando pra mesa da gente, aí já entra
a Juliana na jogada, né? Pode chegar, pode folhear. Não leio muito quadrinho, não. Eu disse, mas olha essa revista aqui que fala de uma mulher, que é mulher, assim, gente como a gente, é uma mãe, que não sei quem, não sei o que, a mãe vai se interessando, leva. Já fechamos várias A pessoa vendas nunca assim, leu né? um quadrinho na vida, mas simplesmente se interessou pelo tema, se identificou com a personagem e decidiu, vou levar pra ler. Aí depois vem, compra 2, compra 3 e tudo vai por aí. Que legal. Teve uma mulher que ela veio no primeiro dia de evento e vinha no último. Ela levou o primeiro volume. Ela, no último dia, quando abriu a feira, ela foi lá Pegar no os outros. estande pegar os outros, que ela falou, não sei como eu estou aguentando, eu preciso terminar, porque eu tô aqui, não tô me aguentando, como é que finaliza? Eu falei, calma, aqui tem ainda. É provável, Juliana, que essa senhora que você se referiu aí, que levou o menino, o sobrinho, o filho, né? Sim. É provável que ela fosse uma daquelas que revista em quadrinho é história infantil. Pra criança, Por isso que eu não me interesso, tal. Provavelmente. E é vocês- capaz de aí, depois disso, ela começar a ter procurado outras histórias de outros autores para poder acompanhar. Descobriu um mundo novo, né? Que estava ali por baixo do pano, que ela não sabia que Que existia. legal. Juliana, e os aloprados? Onde entra nessa história? Ela São as músicas autorais dos aloprados. Aborda também temas idênticos a esse aqui que o Dan aborda nas suas histórias em quadrinho? A gente aborda de uma forma leve, a gente fala, como eu comentei, né? A gente trabalha, a gente costuma dizer que a gente canta poesia, canta a morte, canta a dor, canta o amor, mas de uma forma leve, né? Sim. Então, a gente costuma dizer que nos nossos shows, se você quiser só para curtir, tomar e ficar lá relaxando, você vai curtir. Mas se você quiser parar e prestar atenção nas letras, você também vai conseguir extrair várias coisas, porque muitas vezes nós temos relatos assim bem interessantes de certa vez um cara chegou no fim do show e falou assim, cara, eu tava sem falar com meu pai e aí eu ouvi tal música em tal situação, eu liguei pra ele, comecei a chorar, a gente conversou e a gente voltou a se falar depois de 25 anos, assim. Que Tipo, legal, umas hein? coisas assim, sabe? Umas coisas meio surreais, assim, que a gente não se dá conta, né? Que a gente faz as coisas e não imagina a profundidade que a gente vai... Quem vai atingir, de que e forma vai atingir, de né? que forma vai atingir. Então, assim, temos relatos. Eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade aqui, né, Big, nosso produtor, aqui com a Ailson, enfim, de trazer o professor, que nós temos algumas histórias, assim, muito marcantes e muito interessantes, assim. Você fala, é um doidão. É um doidão, mas as pessoas se identificam com essa figura, porque ele é muito carismático e consegue passar também muita verdade com a fala, com as mensagens da música. É aloprado? É doidão? É. Mas de doido, né? De médico e doido, todo mundo tem um pouco. É verdade. Eu acho que aí o público acaba colando também nesse sentido e se sente à vontade para poder extravasar e curtir de uma maneira bem saudável, assim. E que bacana que vocês veem essa responsabilidade que vocês têm de passar esse produto para o povo consumir. Eu acho que é uma grande responsabilidade para qualquer tipo de arte, qualquer tipo de mensagem, intrínseca ou não, nas obras, tanto faz nas histórias em quadrinhos, como nas músicas. Eu acho que tem que ter essa grande responsabilidade para atingir o povo e saber de que forma vai chegar e ser consumida essa proposta, essa mensagem. É muito importante. Uma coisa bacana, inclusive, nós tocamos no festival, ali no festival, no FICA, Festival Internacional de Cultura Alternativa. E aí tinha uma diretora de um colégio que, ao final do show, nos buscou para poder a gente falar para as crianças, na verdade, o público adolescente. Justamente isso, né? Hoje em dia, a questão da saúde mental, ela abarca as mais diversas idades, né? Não é só no público adulto. Hoje em dia, a gente vê muitas crianças, adolescentes adoecidos. E a figura do professor Dedão é uma figura que as pessoas se identificam muito bem com ele. Muito lúdico, né? Isso. E aí ela falou, não, a gente tem um projeto, professor Dedão, de estar conversando nas escolas. E é bacana que a gente vai nas escolas, né, trocar ideia. É um projeto que a gente tá para colocar em prática justamente nisso. Você conseguir falar do que muitas vezes é um tabu. Ou porque não se tem a possibilidade, ou porque às vezes não se sente à vontade para tocar em tal assunto. E a figura, ele consegue conectar com as pessoas nesse sentido, verdade. sabe? E professor doidão é Papai Noel também, sabe? Também, né? A figura ali, Ele trabalha... Não, sério. Ele de faz verdade. freelancer, né, Ele também. trabalha com o Papai Noel nos finais de ano. Não lembro shopping. qual é o No shopping. shopping. Ele já fez Mas ele faz isso de uma forma, como é que eu posso dizer, os dois. filantrópica? Os dois. Ah. Ele faz filantropia e faz também garantia. Além de coração, Sim. da obra que está aqui, dessa mensagem, existe já na mente de vocês
projetos novos, com novas temáticas, tal. A gente A está agora fábrica. na fábrica. Vamos falar da fábrica, então? Sim. Esse projeto vai dar o que falar, viu, Wilson? Então, começa logo falando agora. Esse é o Isso projeto aí. que a gente está desenvolvendo agora. Esse que tem impresso aí é o primeiro capítulo que eu fiz com uma edição extraoficial, justamente para nesses eventos de quadrinhos mostrar o que a gente anda produzindo, a pessoa já ir meio conhecendo, tipo um trailer Sim. da história, né? E é um projeto que fala muito de sociedade e das questões da sociedade. Não tem problema, eu consigo outra para vocês depois. Nossa, que é a capa, brincadeira. Tá bom aqui? Tá vendo aqui, Júnior? Tá bom assim? Pronto. Pode falar. Ela fala muito, ela reflete muito as questões da sociedade, dos problemas da sociedade, por causa das racialidades, entende? Sim. A gente vive num momento em que tem uma necessidade histórica de reparação dos negros em se leva autoestima para as pessoas que são negras por causa de todo o histórico que a gente tem no nosso país, né? Muito bom, muito boa. Pois é. Só que assim, Essa abordagem é muito interessante. e necessária, né? Necessária. Pois é. Então assim, essa revista ela aborda justamente uma visão de várias perspectivas em relação a esse tipo de coisa, entendendo? Essa necessidade de enaltecimento de raças, sabe? Do quando é necessário, por que é necessário. Vamos dar um gostinho pro pessoal, vamos dar Sim, aquela apresentação assim. Imagine você viver em um lugar onde os recursos naturais estão totalmente escassos. Isso é um futuro, Que é um ficção futuro, científica, essa aí já. talvez não tão distante, né? Que tipo assim, Já veio aí, já. tipo assim, totalmente árido. Quase amanhã. Tipo, o mundo Quase amanhã, árido, muito legal. Quase amanhã. o mundo tá árido, com exceção, aqui, né? Essa câmera aqui, Pode botar nessa aqui na também. Erika, Pode ser aqui dessa aqui. com exceção dessa cidade chamada Hexágora, onde os habitantes dessa cidade, elas vivem em plena abundância, né? Ela vive em plena abundância e usufrui de tudo de melhor que tem nessa cidade. Tá pegando, Juninho? Porém, para você morar nessa cidade, tem uma única demanda específica. Você tem que ser 100% ou branco, ou preto, ou amarelo. Se você tiver qualquer mestiçagem aí, ou qualquer mistura, você não pode morar nessa cidade. Já não é cidadão. Você já não é cidadão. Talvez, dependendo da quantidade de genética que você tenha, isso é geneticamente falando, talvez você pode trabalhar lá. Mas se você não for puro, você não pode usufruir Do do glamour dessa da cidade. né? E aí conta a história justamente dessas personagens, que elas são um casal, e elas vivem um tabu. Não por ser um casal homoafetivo, mas por ser uma branca, uma pura, mestiça e se uma relacionando com uma mestiça. Gente, vocês trazem a história mesmo da humanidade aqui. Ó, que legal. É por isso E que isso é aí- da ficção, né? Pra gente. Gente, muito interessante. E essa história ela vai Vivemos, o falando... mundo viveu isso e vive isso ainda. Hoje Exatamente. vocês trazem. E aí fala sobre uma questões forma. de gênero, questões sociais, questões de raça. Eu costumo brincar que é uma história que vai dar o que falar, porque a gente toca em temas delicados e sensíveis. Delicadíssimos. E né? necessário, como disse o Dan. Super necessário. Exatamente. E Eu aí, acho muito necessário justamente porque, assim, o que aborda aqui na história, basicamente, é o radicalismo dessas narrativas, entende, Sim. Ailson? Todo mundo tem o seu lado, né, da história. Então, a ideia aqui é abordar todos esses lados da história e entregar para o leitor e deixar o leitor pensar o que é que ele acha sobre isso, entende? E propor reflexões e Por discussões. reflexões. Aqui eu não estou fazendo nenhum discurso, eu não estou panfletando sobre tema nenhum. Eu estou colocando a bandeja com assim, ó, tem esse lado, tem essa visão, tem essa outra visão, veja os problemas que isso pode causar, as soluções que isso causa e vamos pensar sobre isso. E quem sabe até em podcasts desse tipo depois discutir sobre isso, entende? Gente, revista em quadrinhos não é só historinha infantis, não, De tá? jeito Historinhas nenhum. não. Olha que profundidade. Olha como esse casal usa esse veículo de comunicação, que é a revista de histórias em quadrinhos, para abordar temas tão necessários, temas tão sensíveis, tão delicados. E, rapaz, eu estou aqui, inclusive, eu diria... É mais um leitor de quadrinho adulto emocionado que com a esse- gente fez, né? né? E eu, com certeza, vou me tornar um leitor
de história de revista em quadrinho, cara, porque Modéstia à aborda parte já vai começar bem, hein? Oh, maravilha, né? Enquanto eu não entro logo nessa história, eu quero falar para vocês e para o mundo de uma outra história que eu quero caminhar com mais rapidez para chegar nas histórias que o Dan e a Juliana traz aqui através de um veículo, né? Eu quero viajar nas estradas do Brasil e fora dele, e para isso eu preciso de um carro que me dê tranquilidade, que tenha tecnologia de ponta embarcada, que tenha segurança, que tenha uma marca conhecida, porque conhecendo a marca você sabe da história. E, sobretudo, como eu adquiri esse carro para viajar, não tão somente nas histórias em quadrinhos aqui do Dan e da Juliana, mas na história da própria vida, né? Para você adquirir um consórcio Chevrolet, olha quantas facilidades. A Chevrolet completa 100 anos no Brasil, agora em 2025, a marca Chevrolet. O consórcio Chevrolet completa 48. Eles dois estão fazendo a festa de aniversário e quem ganha o presente é você, consumidor do carro. De que forma? Comprando um veículo através do consórcio Chevrolet, você concorre mensalmente a um prêmio de R$100 mil. 100 anos de história da Chevrolet no Brasil, R$100 mil de prêmio que você concorre todo mês ao fazer o seu consórcio. E para retirar o seu carro é simples. Primeiro que o consórcio não tem juros, é baratinho. Você não paga nada mais além do valor do carro e uma pequena taxa de administração que nem se compara com taxa de juros, pois não são juros, é uma taxa de administração. E você pode retirar o seu carro através do sorteio mensal ordinário, né, nas assembleias ordinárias, e também ofertar o seu lance. O lance tem várias modalidades. Primeiro é o lance livre, você oferta tanto quanto você puder e quiser, tá? Você que se limita. Depois tem um lance fixo. Esse está em 30%, não é 29% nem 31%. Todos nesta modalidade vão ser contemplados com 30%. Igualdade de condição, meu amigo. O outro é o lance embutido. Se você não tem dinheiro para dar lance livre, não tem uns 30% para dar o lance fixo, não se preocupe. A gente se preocupou com essa situação. Você pode tomar da própria carta de crédito emprestado até 15% para dar de lance. E esse empréstimo é sem juros. Ou seja, eu só preciso da sua boa vontade de querer ter um carro novo ou um carro seminovo, mais novo do que aquele que você usa. Ah, e se você estiver usando um carro de qualquer marca, de qualquer modelo e quiser trazer para o negócio, a gente aceita. A gente faz uma belíssima avaliação do seu carro. Daí, você oferta o valor do seu carro de lance. Pode ser no todo ou em parte. Um carro seu vale 50 mil, você está comprando um carro de 100. Você quer ofertar apenas 25 mil dos 50 que vale o teu carro. Você completa com os 15% da carta, dá 35%, 40% de lance. Eu te devolvo os 25 em dinheiro e você só entrega o seu carro depois que pegar o zero. É chave vai e chave vem, tá? Lance embutido. Tudo isso e muito mais, você vai ter essa sensação maravilhosa de fazer o melhor negócio do mundo, entrando para o consórcio Chevrolet. É só apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela, já vai cair diretamente na administradora do consórcio Chevrolet e o nosso time de vendas vai conduzir essa operação junto com você e dizer as possibilidades, como você vai adquirir o seu carro 0 km ou um carro seminovo com garantia total da Chevrolet. Faz isso agora. Olha, quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança. Conte com o consórcio Chevrolet, porque a gente sabe que você tem sonhos para ser realizados e a gente quer ser realmente esse meio para realizar o seu sonho. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Dan, Juliana, me desculpe aí. Vou usar esse ditado. Quem chega na frente bebe água limpa. Bebe água limpa. Rapaz, olha só, a gente conversando aqui já foi. Dan, se você pudesse dar um conselho, se você pudesse, aí vale para Dan e depois para Juliana, pode responder a mesma pergunta. Se vocês pudessem dar um conselho ao Dan e à Juliana lá do passado, quando começaram, ou seja, vai ser um conselho para os que querem começar. Que conselho vocês dariam? Quem quer começar, e vocês fiquem à vontade. Lá atrás,
Vá na Pituba, Rua Ceará. Procura uma menina chamada Juliana Rosa. Porque depois que você conhecer ela, sua carreira vai andar mais rápido. Uau! É o conselho que eu daria para esse Dan. Para esse Dan antigo lá, que tava bobeando lá pelas áreas do Imbuí. Não, falando sério, é não procrastinar, cara. Ou pelo menos o mínimo possível, sabe? Porque às vezes a gente também precisa dar uma esparecida na cabeça, tomar um cafezinho. O ócio Que ele também é talvez. produtivo, Mas história em quadrinhos é um troço que demora muito para ser produzido, sabe? Principalmente essas obras aqui que eu faço a parte de produção gráfica toda sozinho. Eu faço o lápis, a arte final, as cores. Isso e tem, juntando aqui a trilogia completa de Coração, são mais de 200 páginas. 222. E todas produzidas manualmente por você, né? Dan? Pois é. 218, 22 é a fábrica. Então assim, quanto mais você trabalhar, desde que seja num limite saudável, sem enlouquecer, sem pegar uma lé na mão, mais rápido você vai conseguir consumar seus projetos, entende? Então eu trabalharia um pouco mais do que eu acho que eu não trabalhei tanto quanto eu deveria. Já poderia ter aqui na mesa 30 títulos, mas é isso, cara. E quanto mais você trabalhar, mais você vai ficando bom naquilo, né? Porque a prática, principalmente em relação à arte, vai deixando você cada vez mais afiado, mais habilidoso e mais rápido na produção. Então, lance é esse, você trabalhe, estude Que legal. e realize seu projeto. Então, o Dan do passado... Era o um Dan- vagabundo, procrastinador. O Dan atual tá dando conselho para o Dan atual. Vá trabalhar, vagabundo. Pronto, resumindo, o conselho é esse. Que bacana, que legal. Juliana, e você? Que conselho daria para Juliana lá de trás, quando começou? Não se envolva com esse professor doidão. Não, eu vou citar uma frase do professor Doidão, inclusive, do Isaac Fitterman. Nunca é tarde quando se tem a noite. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tende a adiar, né, nossos sonhos, e a arte era algo que sempre estava dialogando, sempre me convidando a participar. A gente vai para alguns rumos que é a nossa vida, que a gente precisa também seguir, né? Afinal de contas, a gente às vezes não tem escolhas, mas se você tiver a oportunidade e realmente acreditar naquilo que você faz, naquilo que você gosta, no meu caso, é estar nesse meio artístico, seja nas produções de quadrinhos, seja nas produções musicais ou cinematográficas que nós também estamos envolvidos. Acredite e vá, né? Continue estudando, se aperfeiçoe. Estou me aperfeiçoando nesse sentido, né? Eu não estava nesse caminho, mas a vida fala, minha filha, vá, que esse caminho vai ser legal para você. E eu falei, então tá, vamos dançar essa música também, que eu quero saber a coreografia. Então, escute seus sonhos e siga em frente. Que legal. A vida quis te puxar várias vezes. E elas tendem sempre a me puxar, né? E que bom que ela faz isso para testar sua resistência, né? Seu foco, sua resiliência e seu Exato, caminhar. Exatamente. Vamos pra arte, minha filha, é o que a Vamos vida pra anda arte. dizendo pra ela. Vive falando Vamos para a arte. Pois é, a arte de vocês, de fato, é uma arte maravilhosa e inebriante, né? Contagiante. Eu sou o mais novo leitor. Leitor Ah, de quadrinhos. bacana. História de quadril. É um caminho sem volta, hein? Através É. de vocês. Muito obrigado, casal. Juliana, maravilhosa. Maravilhoso. Obrigado, meu amigo meu irmão, Dan. pelo convite. E um papo muito bacana, muito descontraído, muito massa. legal. Muito obrigado Muito agradecida mesmo, pelo tá? convite, né? Você é um host, assim, muito simpático, muito acolhedor, na verdade. Obrigado, Então, muito querida. agradecida. Na verdade, a estrela aqui é o Dan Borges e acabei sentando na mesa, né? Que coisa chique. A gente tá sempre nos bastidores. Mas ele sabe por que ele brilha, porque tem uma estrela do lado dele aí que fornece a luz. Foi pra É a parceria foi aqui. pra embelezar o A podcast. parceria é... Parabéns geral, pra né, vocês, tá? Obrigado, Vida meu irmão. longa pro casal, A tá nós, bom? a nós. Valeu. Obrigado. Gratidão. Valeu. Valeu. Pois é, galera, valeu. Mais um podcast no ar, cheio de história em quadrinhos. Fui, até a próxima. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.